As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. A direção da Rádio Onda Viva incumbiu-me Ângelo Marques, jornalista, e ao Vítor Silva a realização do grande entrevista desta semana. A mesma direção convidou Luísa Maia, presidente da Comissão Política Conselhia do PST de Vila do Conde, o órgão que recentemente retirou a confiança política ao único vereador Pedro Soares. Teremos a oportunidade de falar sobre esse assunto lá mais para a frente, mas antes, Sr. Doutor, agradeço-lhe o facto de ter vindo. Primeiro, vamos conhecer um pouco mais de si. Nasceu em Fajoses e o facto de ter nascido numa freguesia de Vila do Conde, obviamente que estamos a falar num tempo que não é o de hoje, de proximidade, facilidade de movimentos, moldou em si algo de diferente. Agradeço muito, antes de mais, à Rádio Onda Viva pelo convite que me endereçou e que me dá a oportunidade de estar aqui hoje a falar, portanto, para os vilacondenses e a dar a conhecer um pouco também de mim e do que são os projetos para Vila do Conde. No que toca à sua questão de ter nascido em Fajoses, o que me perspectiva e a influência que isso tem, de facto, penso que é relevante, porque eu nasci em 71 e há o conceito de viver numa freguesia, numa aldeia, dá-nos naquela época realmente algum distanciamento à cidade, à sede do concelho. Mas em bom rigor, e fazendo assim um passo já muito rápido, eu até lhe diria que, por exemplo, numa das coisas que mais marcadamente era nesse momento sentida, que era a dificuldade do acesso pelo fraco serviço de transportes, infelizmente em 2022 mantém-se. E de facto isso dá-me para neste momento precisamente questionar se de 71 a 22 Vila do Conde teve assim tanto progresso, e se calhar não, porque uma criança que depois vim fazer, como se fiz o 7º ano, quando vim para a escola secundária José Régio, portanto fiz na altura ciclo, portanto 5º e 6º ano, então no ciclo de Mindelo, que agora já não existe, e depois só no 7º ano que vim para Vila do Conde fazer a frequência na escola José Régio, como dizia. E portanto era o autocarro que nos sabia, portanto, esse transporte. E hoje em dia tínhamos dificuldade, havia poucos horários. Recordo-me bem isso, até permanecia algum tempo além das aulas, no fundo também para sempre me integrar aqui com os amigos já na altura que ia fazendo. O que é certo é que eu hoje em dia, e tenho efetivamente conhecimento disso, que a rede de transportes é muito parca, que há muito poucos horários e portanto é certo que também há mais automóveis hoje em dia, mas de facto, em termos estruturais, esta é logo uma grande diferença, que é a acessibilidade que as freguesias, a dificuldade de acessibilidade que têm à sede do concelho e aos seus serviços. Mas essa dificuldade, em concreto, quando era criança, deu-lhe mais fibra, mais nervo? Mais nervo? Sim. Eu sempre fui curiosa, eu tenho uma personalidade curiosa, portanto sempre me interessei por conhecer, por saber. Se me deu mais fibra, eu nunca tive qualquer, o facto de ser de Fajoses não me inculcou um nervo especial de ter que vencer por ser de Fajoses, também não era, não foi de todo qualquer processo que me levasse a esse tipo de situação. O que fez-me sempre ter, mas isso mais por personalidade do que propriamente pelo sítio onde nasci, deu-me sempre, foi muita vontade de ir mais além. Portanto, fiz o meu percurso, fiz a secundária em Vila do Conde, fiz os meus amigos, saía, também tinha irmãs mais velhas que depois entretanto já me permitiam fazer portanto, outro tipo de facilita transporte, sempre, facilita sempre, as irmãs mais velhas são sempre realmente um bom transporte para o mundo mais à frente.
E depois, sim, sempre tive essa vontade de ir mais longe, de beber outras influências. Depois fiz a faculdade, fiz o meu curso em Coimbra, curso de Direito. Sempre, isso sim, nesse momento era muito marcado que eu queria fazer o curso em Coimbra. Sempre tive, por exemplo, muito esse objetivo. Para mim era importante, porque eu queria conhecer outros mundos, queria ter acesso. E repare, fazer o curso em Coimbra em 1991, que foi quando entrei para a faculdade, é diferente também de agora, não é? Porque agora temos muito mais aldeia global, há muito mais sítios onde há ensino universitário e as pessoas não têm tanta necessidade até de sair de casa. E eu, nessa altura, para mim era muito importante. E frequentar mais a bibliotecas, locais de estudo, que hoje, eventualmente, se calhar já muitos alunos utilizam mais ferramentas tecnológicas. Exatamente. Que naquela altura não existiam tanto, não é? Sim, e a própria mundividência, claro. Não é? Porque, por exemplo, Coimbra, repare, eu neste momento, até, por exemplo... novamente estou no segundo momento em Coimbra. A minha filha acabou de ingressar lá no ensino e eu disse-lhe, vai para Coimbra, porquê? A diferença já não é tanto a própria universidade, mas também a vida académica que é possível vivenciar, porque eu acho que o estudo universitário é para além da parte académica, que é essencial, é toda essa mundividência que podemos ter. E então, repare, estamos a falar mais uma vez de mais de 25 anos, por exemplo, até a parte cultural, os estímulos que nós tínhamos que em Vila de Conde, na altura não existiam, e portanto todas essas vivências são absolutamente importantes e estruturantes para a construção da nossa personalidade e conhecer pessoas de várias partes do país. Já que andou em Direito e em Coimbra, foi contemporâneo de alguém, por exemplo, da política? Ou... Sim, de alguém na política. Olha, por exemplo, tive na altura, que é quem agora de repente me lembro, com Mota Soares do PP, portanto esteve nessa altura lá. A Catarina Martins era um pouco mais velha do Bloco de Esquerda. Mas andava em Coimbra também. Também andava lá em Coimbra, foi contemporânea minha. E a Marta Temido, conheço-a bem, privávamos, inclusive era amiga de uma amiga muito próxima e portanto conhecia bem. Como é que a viu na Coministra da Saúde? Como é que a vi? Sim. A Marta era uma jovem muito querida, muito simpática, muito... éramos todas muito novinhas, não é? Estávamos nos 20 anos e eu conhecia bastante de perto. E era uma personagem extremamente simpática e acolhedora, era um bocadinho isso que na altura revelava. Agora, como ministra, acabei por ver, e também num momento até um bocadinho especial, acabei por ver uma parte que na altura não foi tão revelada, que foi, pronto, ter que desafiar, ter um desafio novo num momento difícil, ver ali alguma garra, independentemente dos resultados, aquela permanência e aquela resistência. E a pandemia? E na pandemia, não, a própria resistência que ela teve que ter durante esse momento, portanto essa parte não Mas era... não adivinhava, portanto, essas características naquela estudante? Sim, não, na altura o traço que recordo era de uma jovem bastante simpática, bastante agradável e de bem que tenho a dizer dela, claro. Dessa parte. Doutora Luísa Maia, depois faz o seu estágio no escritório de uma das figuras mais conhecidas do PSD de Vila de Conde, o Dr. Delfim Maia. Não sei se nesta altura já seria militante ou não. Se não, ele teve alguma influência nessa entrada pelo PSD? De alguma forma, sim. Eu tornei-me militante, eu penso que foi, por acaso hoje agora não tenho aqui presente a data, mas penso que foi um bocadinho posterior. Terá sido no ano de 2000, acho que 2000, não tenho assim exatamente preciso. Fez o estágio de 97 a 99. Exatamente, e portanto penso que não, que tornei-me militante relativamente mais tarde. Mas a minha influência não é a primeira influência, porque eu acompanho o PSD de Vila de Conde dos meus tempos de jovem, de Jota, não é? Em que não pertencia ao próprio... Não militava, digamos assim. Mas acompanhava. Mas acompanhava, portanto tenho uma amizade de vida,
com o Miguel Paiva. E, portanto, na altura ele era o presidente da JST e tinha outros amigos, por exemplo, que está agora o Jorge Maia, que está comigo agora na Comissão Política, e outros, o Rui Carneiro, outros jovens que estávamos todos nessas vivências e nas festas e, portanto, desde sempre tive esse acompanhamento. O estágio no Dr. Delfim Maia foi um momento importante, até porque eu era lá estagiária quando o Dr. Delfim Maia foi candidato à Câmara Municipal de Vila de Conde e, portanto, foi assim aquele primeiro momento de política Havia séria. Algum movimento no local de trabalho mesmo. Exatamente, eu acompanhava-o na campanha e foi um momento muito, muito interessante esse que fizemos. Portanto, sim, tem uma grande influência, até porque o Dr. Delfim Maia, enquanto meu patrono de estágio, é uma pessoa que eu admiro muito, em várias vertentes, e tal. Já lhe tive a oportunidade de dizer isto pessoalmente, porque um patrono fica-nos sempre, se a coisa correr bem e correu lindamente, fica-nos sempre quase uma gratidão, porque é alguém que nos ensina a arte, por assim dizer. E, portanto, eu em relação ao Dr. Delfim tenho uma admiração profissional, acho que é um ótimo, excelente advogado, que me ensinou muita coisa e que me deu essa oportunidade de realmente aprender, que é o que mais o que melhor nós podemos fazer por alguém é ensinar. E depois também tenho essa admiração pela pessoa, pelo lutador que é, pela pessoa trabalhadora que luta pelas suas causas de forma completamente plena. Portanto, Há quem diga que ele podia ter ido mais longe do ponto de vista nacional. Eu penso que sim, que se quisesse. Sim, eu acho que de facto o Dr. Delfim é um homem que tem muita noção do que é que, e isso eu acho, admiro muito, porque ele tem muita noção de que até onde é que quer ir, portanto, no fundo, e não se deslumbra propriamente, porque eu acho que muitas vezes as pessoas estão na política com algum deslumbre. E eu acho que o Dr. Delfim não é um homem deslumbrado nas ambições. E não se quer sujeitar a tudo, eventualmente, também. Não, de certeza que não. E é uma pessoa muito determinada, sabe o que está, sabe o que quer, e lá teria os seus objetivos, que eu nem sequer estou a falar sobre isso, como é óbvio, mas, portanto, tem muito presente, é uma pessoa muito presente ao momento, ao que pretende. Deixe-me balizar aqui uma outra questão que eu acho que é fundamental. Em janeiro de 1999 recebe ou é emitida a sua cédula profissional, não é? E isto serve-me de modo para perguntar, é de facto uma profissão pela qual tem paixão? É. Eu costumo dizer que se não fosse advogada era advogada. E costumo dizer que das profissões jurídicas, e não me levem a mal aqueles que possam ouvir e que sejam de outras áreas, mas de facto para mim é mais a que eu mais aprecio, com toda a subjetividade que isto pode englobar. Mas sim, eu gosto de ser advogada. Dentro das profissões jurídicas não seria outra coisa que não advogada, não me fascinam as outras áreas. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que ser magistrado é o expoente máximo, para mim não é. Para mim o expoente máximo, e vejo como eu costumo dizer que o advogado é o cozinheiro, é aquele que forma a refeição. Mas essa ideia formou ainda quando estava a estudar, por exemplo? Não, vai-se construindo no tempo. Eu sempre quis ser advogada. Aliás, deixe-me cometer-me em confidência, o meu sonho de menina era ou ser jornalista ou advogada. Ficamos-nos pelo jornalismo e portanto, veio a advogada. Mas eu sempre quis, sempre soube que queria ser. Porquê? Para mim, na vida, eu gosto de causas. Defesa de direitos, é também isso? A defesa do direito e a defesa das pessoas e tenho também aquele direito das pessoas, obviamente. Do direito na defesa das pessoas, sim. Não é? E portanto, as causas para mim, de facto, é o que me movem. Neste momento, como por exemplo a causa ao serviço público, mas de facto eu acredito antes de mais nas causas. E um cliente, eu quando estou mandatada por um cliente, de facto dá-me esse especial gozo de conseguir lutar para o representar o melhor possível. Portanto, é, digamos, a profissão que cria e que exerce. Sim, sem dúvida. Portanto, desse ponto de vista, convicta desta feliz, parte. não é? Feliz, obviamente. Desse ponto de vista, realizada. Eu vou dizer que a advocacia traz-me, e em vários momentos, é uma profissão dura, bastante exigente, porque lidamos com vários públicos, mas a advocacia traz-me, de facto, o sentimento de realização.
E é talvez um dos melhores sentimentos, e cada um terá na sua profissão, aquele em que eu vejo que a minha intervenção num processo faz a diferença na vida daquela pessoa. E já, felizmente, houve vários momentos desses, e isso é mais do que o dinheiro é bom e é importante, é por isso que nós trabalhamos, mas é um sentimento maior, mais realização, pleno. A realização. Depois, em 2001, participa num movimento, eu vou-lhe chamar assim, encabeçado pelo professor Santos Cruz, que a leva a ser eleita deputada municipal. Foi por pouco a vitória do professor Santos Cruz naquela altura, não é? Sim, estive nessa candidatura e foi um momento muito interessante. Nós estávamos absolutamente galvanizados pela ideia de que poderíamos, de facto, vencer o Partido Socialista em Vila de Conde, que teria sido feita a história. Foi uma campanha muito alegre, muito bonita, nós acreditávamos e é muito bom quando assim é. Lá está, mais uma vez, a causa, a galvanização, e foi muito bom. Tenho pena que não tenha faltou? acontecido. Olhando assim esta distância, eu acho que se calhar o que faltou é, eu acho que quando nós não conseguimos alguma coisa, a responsabilidade é sempre nossa, nunca é dos eleitores. Portanto, há de sempre ter falhado. Eu acho que o professor Santos Cruz, pessoa que eu também admiro muito e que neste momento também está comigo, até no meu projeto político, é uma pessoa que tem todo o cariz e era muito querido pelas pessoas. Portanto, havia realmente essa acreditar, era uma pessoa clean, era uma pessoa... Mas falta o tempo para se dar a conhecer a outras pessoas que eventualmente pudessem ser aquilo que fizesse a diferença? Eventualmente, quer dizer, por exemplo, digo-lhe em concreto, o PSD em Vila de Conde nunca teve poder. E como não tendo poder, é sempre mais complicado quando se apresenta um candidato a umas eleições marcar a sua notoriedade, porque parte sempre, claro que está em todo lado assim, não é diferente em Vila de Conde, mas como nós nunca tivemos esta oportunidade e nunca lá estivemos... Não, todo o candidato era o mesmo do Partido Socialista, não é? Pronto, exatamente, e portanto nós lutamos sempre contra uma notoriedade evidente de quem exerce o poder e portanto o trabalho de quem vai é muito maior, portanto é um trabalho muito dessa necessidade de notoriedade. Até me adianta dizer-lhe uma coisa neste momento que podia ser engraçada, se calhar se hoje em dia com a mesma candidatura, claro que também isto é sempre um se, mas com os meios, porque hoje em dia as campanhas têm muito mais de marketing político do que na altura tinham, os meios digitais e a capacidade de marcar essa notoriedade, se calhar até poderia ter sido diferente, porque eu acho que tem muito a ver com isso, porque o professor Santos Cruz era um excelente candidato. Não me diga que está a pensar nele para as próximas eleições autárquicas. Não estou a pensar em nada. nem poderia estar a pensar em nada. Primeiro seria absolutamente extemporâneo e neste momento ter alguma ideia sobre... Mas acha que ele teria sido um bom Presidente da Câmara? Com certeza que sim, acho que teria sido um excelente. Aliás, é um homem com reconhecido mérito em todas as áreas por onde tem passado, com percurso académico que é o seu, a sua área, invejável, e portanto está neste momento também num trabalho, por exemplo, ele tem o seu percurso profissional também em Angola e em Portugal neste momento, e neste momento sei que, por exemplo, está num novo projeto, na criação de uma nova universidade, mas vamos, com imensas capacidades. Mas vamos imaginar que ele, por algum motivo, ele próprio decidiu avançar. Acha que hoje, dada a tal conjuntura que eu falava há pouco, até e comparando com o anterior, ele podia hoje ser eleito? Como lhe dizia, assim, nós nunca podemos fazer uma transposição no tempo, claro. É óbvio, porque as circunstâncias são diferentes. E não pensei, portanto, esta é uma pergunta completamente agora a pensarmos na hipótese, agora em concreto. Eu acho que a questão de uma eleição para Vila de Conde de alguém passa por 2 ou 3 ordens de razão. Passa por ter um candidato com competência, com credibilidade, que as pessoas reconheçam essa atitude e esse perfil, e depois dando-lhe a tal notoriedade que é necessária para ser conhecido,
e percebendo o que é. Aquilo que eu acredito que é necessário na política neste momento é que as pessoas sejam genuínas. Eu acho que tem que haver aqui uma mudança na forma de estar na política. Eu acredito e vim para a política agora com esta convicção que nós temos que dar à política uma credibilidade, mas não é só dizer palavras. Portanto, como fazer isto? É que as pessoas percebam as nossas intenções, porque estamos na política, que não é só um ponto de passagem em algum sítio para chegar a outro. Não, nós estamos com um objetivo, com sentido de missão e de serviço, um bocadinho à ideia do que os nórdicos fazem. Quer dizer, os lugares não nos fazem, somos nós que fazemos os lugares. Os nórdicos vão muito buscar a sociedade civil, nem sempre... Mas precisamente, ou seja, eu vejo isto como uma função temporal. Nem sempre as pessoas estão ligadas, inclusive, aos partidos. Os partidos é que vão lá beber, é um pouco ao contrário. Mas é exatamente isso. E porquê é que nós temos alguma crise? Ainda falava há uns dias esta parte sobre isso. Porquê é que temos alguma crise na política? Porque os partidos muitas vezes não conseguem regenerar-se com os quadros da sociedade civil e aí está o afastamento da política das pessoas que têm competências, pessoas que têm valor, a meritocracia, que é o que eu acredito. E nós precisamos de chamar estas pessoas, porque as pessoas são interessadas na política. As pessoas estão distantes, mas não estão aliadas, tal como aos jovens, que é outra coisa que eu acho que é essencial. As pessoas não estão aliadas da política, as pessoas interessam-se, só que têm uma postura arredia porque não se identificam com os partidos. E houve uma deterioração do tempo em que era, por exemplo, andava na Jota e depois andou... Sim, porque, repare, e eu vejo isso no meu dia-a-dia, o facto de nós estarmos na política não é propriamente uma coisa tão prestigiante como outrora. Mas isto acontece um bocadinho a várias coisas, não é? E eu acredito que o que é necessário é o que nós damos aos cargos, precisamente. Não são, volto a repetir, não são os cargos que nos dão a nós. A mim tanto me importa se sou Presidente da Comissão Política, o que é que isso significa se eu não conseguir passar e deixar um marco que as pessoas se lembrem de que eu fiz algo que seja absolutamente identificável. Não me vai fazer qualquer diferença os currículos. Eu não procuro esse currículo, até porque a minha vida em concreto, profissional, por exemplo, não depende nada disso. E, portanto, eu voltando à política, porque eu acho que esta mensagem, a mim, é o que me importa, porque é mesmo o que eu acredito. Nós precisamos que a política tenha essa mudança e que as pessoas estejam na política com vontade de fazer realmente coisas, sem pensar nos objetivos pessoais. Façam em concreto, é a política local que neste momento motiva, façam algo por Vila do Conde que acreditam, o que é que podem mudar na sua cidade. Vila do Conde é uma cidade fantástica, que tem imenso potencial. O que é que nós podemos fazer por Vila do Conde para que isto ainda seja melhor, porque que isto seja um espelho não só do que é nosso, mas seja também um atrativo para outras pessoas e nós consigamos dar esta identidade, espelhar esta identidade. E era nesse tipo de pessoas que estava a encaixar o professor Santos Cruz, não é? Naturalmente. A minha candidatura, até dizendo desta maneira, procurou, aliás, uma das minhas frases e dos meus conceitos que são importantes é precisamente credibilizar. E credibilizar porquê? Porque eu acho que nós precisamos de trazer essas tais pessoas, não só da sociedade civil, mas também dos que já estão no partido, porque também tivemos já muitas pessoas muito qualificadas no partido, não vamos só dizer que é a sociedade civil. Não, os partidos têm e tiveram muitas pessoas competentes e com valor. Mas muitas delas eventualmente se foram afastando ao longo do tempo, não é? E vão-se afastando precisamente por isso, porque é essa a reflexão que nós temos que fazer, porque é que as pessoas se afastam. As pessoas têm que ter identidade. Nós só estamos Acho que é um bocadinho como ao futebol. As pessoas, quando vão para o futebol ou para a política, correm o risco de ver o seu nome maltratado. Também. E é desagradável, porque se nós tivermos, e digo isso também com a política é essencial, não é? Quando se deixar de ser política, passa a ser ditadura, não é? A política é essencial a uma organização de sociedade. A política é, antes de mais, a busca da felicidade. Portanto, nós, enquanto vivemos em sociedade, nós precisamos de ter
políticas e termos medidas que proporcionem, foi por isso que foi, na Grécia, foi por isto que nasceu a parte política, que é a polis, precisamente, a organização da polis, que é precisa para que na polis todos consigamos viver com as regras da justiça, da saúde, de todas as áreas. Doutora, mas deixe-me desafiá-la, mas então, quem é que, por exemplo, lhe salta já à mente do PSD de Vila do Conde, que gostava que se voltasse a se aproximar e que já está um bocado afastado? Aquela primeira pessoa que vem logo assim. Mas do PSD do PSD de Vila do Conde, já que estamos a falar do PSD. Alguém que vem logo assim à memória. Não consigo lembrar assim de nenhum nome em particular. Até que tenha estado consigo na epopeia mais juvenil. Ou... Eu deixo-me dizer o seguinte, o próprio Dr. Delfim Maia, por exemplo. Mas é que sim, o Dr. Delfim Maia, Miguel Paiva, Rui Silva... Ou são pessoas que estão ali e que se a doutora, entre aspas, chatear, obviamente, elas participam? Não, eu estou um bocadinho surpreendida pela sua pergunta, porque para mim essas pessoas não estão fora da política de todo, porque quem esteve na política nunca está fora da política, na minha perspectiva. As pessoas podem estar mais ou menos participantes, e isso tem a ver naturalmente com as suas vidas e com acharem que devem ou estar ou não momentos. E quando se passa por uma experiência, digo-lhe eu que estou há pouco tempo, como ser presidente, por exemplo, de uma secção, é uma experiência muito fica mais intensa. Exposta, não é? A pessoa fica exposta. Intensa. Nós damos muito. O que quer que façamos, damos muito. Não há nenhum presidente do partido que não tenha dado muito da sua vida no tempo que foi presidente do partido. E há muita responsabilidade. Portanto, todas estas pessoas, é normal que a seguir a essas experiências, e alguns tiveram imenso tempo, por exemplo, o Miguel Paiva, é normal que a seguir tenham outras coisas a fazer na vida. O que não quer dizer, na minha perspectiva, que esteja totalmente cortado. Que não estejam disponíveis. Aliás, e afirmo-lhe que estas pessoas são pessoas, os presidentes de partido, nomeadamente Constantino Silva, o Santos Cruz nunca foi presidente do partido, mas foi presidente plenário do partido, uma pessoa também com relevância, o Fernando Campos, que esteve comigo na Assembleia Municipal, Albano Loureiro, portanto, são tudo pessoas com quem eu faço muita questão de trocar impressões, até porque bebo muito da sua experiência. E o Dr. Delfim, que estava a dizer, são pessoas que bebo muito da sua, Dr. Brás Marques, o Pedro Brás Marques, portanto, são pessoas que bebo da sua influência. Não temos de partilhar sempre da mesma opinião. São coisas, aliás, é bom que não. Disso se faz maior riqueza. Contudo, estas pessoas são pessoas que eu recorro e que não tenho muito gosto e faço questão de ouvir muitas vezes. Mas seria então outro tipo de pessoas que gostaria que voltassem ao partido? Mas estas pessoas estão no partido. Sim, não estou a dizer essas outras pessoas, não é? Eu acho que nós temos que se calhar até já tiveram num passado, não é? Sim, repara, eu acho que eu vejo a coisa da seguinte forma, o desafio é que nós consigamos passar uma mensagem e que as pessoas se revejam de alguma forma no que nós prevemos para o partido e que propomos, porque eu costumo dizer, muitas vezes não é só as ideias, porque as ideias são propagadas, não é difícil de falá-las. São as pessoas que as trazem. A mesma ideia em pessoas diferentes tem um resultado diferente. Portanto, eu antes de mais, e olha, partilho muito da opinião, e a ideia, é a minha ideia, mas por acaso eu vi a Carlos Moedas a dizer isto, os partidos antes de mais são pessoas, e as políticas são pessoas, porque as ideias são necessárias, não podemos fazer nada. Mas se faz política para uma coisa abstrata, faz para as pessoas, faz não é? Para as pessoas e de pessoas. Voltando ainda à cronologia que estávamos a fazer há pouco, entra como deputada municipal no mandato 2001-2005, a primeira vez que foi eleita. Foram tempos difíceis ou não? Foi, exatamente. Aliciantes também? Foi aliciantes. Eu nessa altura mais jovem num momento em que foi muito de aprendizagem. Como é normal, quando na primeira vez que frequentamos... Estávamos na ressaca ainda da tal eleição muito apertada. Sim, mas tínhamos muita vontade. Portanto, na altura era o líder da Assembleia Municipal, era o Dr. Albano Loureiro. Aliás, a meu conhecimento vem dessa altura, e tínhamos também uma aliança com o PP, CDS-PP, e de facto tínhamos um grupo grande, acho que éramos mais ou menos
éramos uns 10, 12, não me recordo ao certo, e que reuníamos e era muito interessante, porque havia muita vontade, tínhamos, a campanha também nos tinha aliado muito e, portanto, estávamos todos assim com vontade. Eram tempos difíceis numa perspectiva. Com o engenheiro Mário de Almeida, tínhamos sempre o Partido Socialista fez, entre aspas, a vida negra à oposição, portanto eram tempos duros em termos de oposição, mas também por isso, às vezes, a dificuldade aguçou o engenho, não é? Saindo um bocadinho da política, entre 2007 e 2010 pertence à delegação da Ordem dos Advogados da Póvoa. Está inclusive no secretariado, aliás é na Póvoa que a sua doutora tem o seu escritório. Esta vontade de participar na ordem da classe, dos advogados, surgiu como? Primeiro acaso ou também na sequência daquilo que sempre pensou, que era querer ser advogada? Isto é mais ou menos decorrente a determinada altura da vida? Repare, da vida profissional, sim, claro. É normal, quer dizer, não tem que ser, há muitos advogados que são distintos advogados Sim, mas a forma... Uma proeminência na claro. execução da sua Mas alguém tem que ser, decisão, não é? Alguém tem que ser, pronto. E aí eu diria que, sim, na altura convidaram-me e aceitei. Foram 3 anos bons. Foram 3 anos de conhecimento. Foram nestes 3 anos que houve aquela luta pela melhoria das condições do Palácio da Justiça da Póvoa, que envolveu tanto? Não, foi antes. Foi antes, okay. Sim. Mas eu tive também nessas lutas, sim. E era isso que eu lhe ia dizer. Lá está, mais uma vez, voltamos ao... Nós temos um fio condutor na vida, não é? Eu sempre gostei, já na faculdade fiz parte também dos grupos, das associações e, portanto, eu tenho realmente aqui eu sempre tive um interesse na participação associativa e na parte da cidadania. É de facto uma característica minha. Eu gosto de me doar às causas que podem fazer, de estar na sociedade e que podem contribuir para uma melhoria das condições da sociedade, de alguma forma. Isto portanto, aplica-se. A política é só mais uma vertente, pode ser de várias nas associações gestantes, depois realmente nas ordens profissionais e agora neste momento na política. O fio é um bocadinho o mesmo. Mas neste caso, porventura, terá sido convidada para integrar essa lista? Sim, fui convidada pelo Dr. Fernando Leitão para integrar. Se calhar por causa, sabendo ele de antemão que tinha essa predisposição. Exatamente, eu sempre fui participativa, por exemplo, eu posso dizer que hoje à noite, neste momento não estou nos órgãos, até porque acho que não devo estar, acho que nós temos que nos orientar para o que estamos, não devemos, nem não tenho sequer neste momento essa apetência, mas por exemplo, ainda hoje à noite vou a um jantar por causa da Ordem dos Advogados. E porquê? Porque eu gosto de participar e é engraçado, até lhe digo que também aprendi muito isso, vi muito isso do Dr. Delfim Maia. O Dr. Delfim Maia é um homem que de facto está sempre presente no que pode dar a sua participação. E eu acho que isto é muito importante porque nós, quando estamos envolvidos e fazemos parte de um grupo, e eu faço parte dos advogados, nós devemos dar a nossa cota parte. É assim que eu encaro este passo aqui na doutora, se isto foi antes do protesto da Ordem dos Advogados da Póvoa, que... Eu tinha estado precisamente antes desses protestos, peço desculpa agora interrompê-lo, precisamente, aliás, tinha estado nessa situação, isso foi protagonizado pelo Dr. Carlos Maia, e eu tinha estado precisamente, até tinha feito parte de estar em Vila do Conde, numa reunião, precisamente quando foi a questão da decisão do novo mapa judiciário, e discutia-se, portanto, quais serão as valências que ficavam em cada uma das cidades. E na altura fiz parte de uma comissão que houve de Vila do Conde, portanto, eu pertencia nesse momento à Póvoa, para discussão precisamente quem é que ficava com as comarcas, com a grande distância, com a pequena distância, e a grande distância discutia-se na altura a questão da grande distância criminal ficar em Vila do Conde. A Póvoa ficou com a grande distância civil, conseguiu o seu objetivo, e Vila do Conde não conseguiu manter a grande distância criminal.
Por incrível que pareça, ainda hoje o mapa não está totalmente concretizado. Enfim, voltando então à política, é líder da bancada do PSD entre 2017 e 2021, porque acede ao convite, julgo eu, do engenheiro Constantino Silva, que foi candidato à presidência da Câmara, mais uma vez por uma coligação PSD-CDS. Este mandato, como é que lhe correu? Olha, esse foi um momento nevrálgico, no fundo, para o dia de hoje. E foi nevrálgico porque, portanto, durante... eu, portanto, fiz esse mandato em 2001 e depois, portanto... Há um interregno, não é? Sim, há um interregno, portanto, dediquei-me a olhar a maternidade, tive 2 filhas pelo meio, dediquei-me também à profissão e fui acompanhando mais como observadora e menos participante. Mas o bichinho está cá dentro, não é? No fundo, eu acho que isto... Quando as meninas cresceram. E foi um pouco isso. E, portanto, em 2017 nós tínhamos um momento um bocadinho complicado, tínhamos aquela situação do engenheiro Maldameiro a sair, e já tinha saído, não é? E, portanto, depois foi a protagonizar aquela luta, e tínhamos o engenheiro Constantino. E eu abracei esse desafio, tendo exata noção que eram umas eleições difíceis. Tudo se jogava, passa a expressão, no terreno do adversário, portanto havia ali, a bola estava no campo do PS, o problema era do PS e, portanto, havia sempre essa possibilidade de ser eucalipto à volta dos restantes partidos. Eu diria que, repito mesmo isto, eram umas eleições difíceis, eu tinha essa noção muito clara. Havia até, normal, nós trocamos impressões, quer dizer, mas cuidado, será que isto é bom? Isso não, quer dizer, eu estou a pensar no que vai acontecer, já não, lá está, eu não estou à procura de nada em concreto. E foram umas eleições complicadas, tivemos, os resultados não foram bons, ficamos com os resultados muito aquém do que eram desejados, mas isso não nos tirou. Mas foi um pouco por causa disso? Porque a bola estava ali no ping-pong do PS sim, a favor e do PS contra? A partir do momento que Elisa Ferraz lança a sua candidatura no movimento independente, de facto, acaba por ser muito o movimento que se galvaniza um momento que é fazer um ponto crucial na política de Vila de Conde, que é acabar com o PS. Uma hegemonia, não é? Que já vinha desde exatamente. De 1970. Esse era o ponto em 2017. Era só esse. O resto quase não interessava. E foi isso que os vilacondenses massivamente votaram. Foi nesse fim. Muitos do PS teve que ser, porque senão não dava a conta certa. Senão não dava o que deu. E, portanto, esse ponto. Isso, porém, marcou também um ponto curioso, é que pela primeira vez nós ficamos com uma situação muito de alguma importância na Assembleia Municipal, porque apesar do nosso parco resultado, e tínhamos 4 deputados municipais, nós tínhamos o resultado que fazia um bocadinho o pendor da balança. E que, portanto, fez um mandato muito, muito interessante. A Assembleia Municipal acho que adquiriu uma grande importância, apanha aqui 2017, 2021, apanha também os 2 anos de pandemia, começam a haver as transmissões online desde o início do mandato e depois até de uma forma formal da Câmara Municipal, o que traz para fora a Assembleia Municipal, e fizeram-se lá coisas muito, muito giras. E eu gostei muito, acho que modéstia à parte, acho que o PSD esteve bem representado na Assembleia Municipal, acho que fez-se muita política. Menos politiquice? Menos política, fez-se muita política. A Assembleia Municipal foi dignificada naquele momento, sim. E então, olhando aos dias de hoje, não tenho qualquer pudor em dizer disto. Comparando? Comparando, sim. E isto porque, de facto, não é pelo bom que ali foi, pelo mau que hoje é. Que é uma coisa que me preocupa, que é as instituições, e no caso a Assembleia Municipal, neste momento servir muito mais lugar a ataques e a tornar-se uma coisa que não dignifica a política. E isso é grave. Eu acho que nós temos todos em ataques pessoais, entenda-se, ataques não é? pessoais, Porque ataques políticos sim. são, E não se faz isto. Dentro de alguma urbanidade
são normais. Não é? Exatamente. Ataques políticos fazem parte do jogo político. Ataques pessoais não acrescentam e os vilacondenses desinteressam-se. Lá está, é a parte má da política que as pessoas não querem saber, nem ninguém quer saber. E nós os atores políticos, temos uma especial responsabilidade sobre isto. E penso que, nomeadamente, o Sr. Presidente de Câmara e o Partido Socialista, com essa representatividade massiva que os vilacondenses lhe conferiram, têm que refletir muito e perceber o que é que está a passar na Assembleia Municipal, porque de facto não está a ser uma boa prestação e preocupa, e acho que tem que haver esta reflexão de modo a dignificar e que se possa fazer política, porque eu daqui só vejo uma coisa, de facto, o Partido Socialista não consegue se escapulir às verdadeiras discussões políticas, porque não se faz lá, não há tempo e perdemos-nos nos fediveres que não interessam a ninguém e não há tempo para discutir aquilo que realmente importa. Nesse aspecto, a bancada do PSD tem procurado remar contra a maré, na sua opinião? Eu penso que tem, naturalmente. Não posso dizer que não vejo sequer que sejam os responsáveis do PSD que tenham personificado nenhuma destas situações a que nos estou a reportar. Portanto, eu acho que é difícil e agreste. Eu, como de quem lá esteve e agora observo, e eu penso, meu Deus, mas então, mas o que fazer aqui? Quer dizer, porque e acha que, por exemplo, a mensagem, vamos imaginar, a mensagem do PSD acaba por ser absorvida, menosprezada até por causa daquelas situações do desentendimento. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que aquilo entra numa escalada, perde-se completamente o controle e entra numa escalada de tal ordem que se perde ali o tino. Que as boas intervenções, até as mais substanciais, depois passam um pouco ao lado. Portanto, eu acho que, de facto, tem que haver aqui uma reflexão do que se está a passar na Assembleia Municipal. É muito importante. E há uma responsabilidade estaria disposta, por exemplo, a falar com elementos de outros partidos, também lideram comissões políticas que estão representadas na Assembleia Municipal, para tentar aqui serenar um pouco os ânimos em nome da tal política? Eu estou sempre disposta a todo tipo de diálogo, porque acho que as pessoas só se entendem com o diálogo. Portanto, estou sempre, além do mais, tenho do tempo que, embora combativo, que estive na Assembleia Municipal e sempre tive uma postura combativa de combate político, acho que não há quem não diga outra coisa. O que é certo é que sempre tive boas relações institucionais com o Partido Socialista e com a NAU. Sempre tive ótimas relações com toda a gente. Aliás, mesmo com os seus presidentes de junta, tenho ótimas relações, sejam quais são as fações políticas, porque a questão é exatamente esta: o combate político é combate político, o resto são cordialidade, urbanidade e que nós temos que respeitar-nos uns aos outros. Isto é o que importa mais. Mas acha que está na altura de se fazer esse ponto de ordem à mesa? Eu penso que sim, eu penso que nós não podemos continuar a avançar nisto, porque é a degradação dos órgãos, é a degradação da política e nós temos esta responsabilidade. E repare que eu digo nós, e não estou lá, mas nós temos esta responsabilidade. Não estou lá eu, e entendo que nem sequer são nós os atores políticos, é isso? Sim, nós os atores os agentes políticos. Exatamente, mas eu até entendo que, por exemplo, não cabe a responsabilidade maior disto ao PSD, mas não importam os julgamentos, importa o resultado. E nesse sentido, o que nós possamos fazer é de veras importante para o melhor resultado. Todos ganhamos. E, sobretudo, ganha a Assembleia Municipal, porque quando os órgãos não são respeitados, é o início de dominó a cair. Porquê que a doutora não está lá na Assembleia? Não foi convidada, não quis ir? Uma vez que vinha do mandato anterior. Eu vinha, portanto, eu estava, como sabe, portanto, era líder de bancada, eu estava, portanto, no projeto que levou de 2017 a 2021. Na altura, o Pedro Soares tinha, portanto, um outro projeto para a Assembleia, tinha um outro candidato para a Assembleia Municipal, que é perfeitamente legítimo. Sim, chegou-me a endereçar um convite para integrar a lista, mas de facto entendi que não havia, eu não faria sentido neste projeto e, portanto, daí que achei que estava... Foi uma decisão pessoal, então, e dada as circunstâncias até do próprio convite e de tudo... Eu não me identifiquei na altura, entendi que, portanto, repara, nós temos
eu volto a dizer, eu acho que nós temos que estar com convicção nas coisas para fazermos plenamente. Não podemos estar só a ocupar lugares nem cadeiras. Nós temos que estar. Eu não tenho nenhum especial apego ao ter estado. Pelo contrário, se calhar, acho que é muito mais salutar. Nós fizemos, tive 4 anos, fizemos. Ótimo que venham a seguir novas personagens com novas ideias e novos projetos. Nós não temos que estar aqui a ser donos do lugar. Mas é nessa medida que a sua doutora, tendo em conta que considera que esse projeto não seria o melhor para o partido, que apresenta depois a candidatura à Comissão Política? São coisas diferentes. Estamos a falar de coisas diferentes, não é? Quando eu apresento um projeto para o partido. Sim, para o partido. O que estava em causa no momento era um projeto para a governação do município. São coisas diferentes. Portanto, o meu projeto para o partido é uma consequência... Mas tem em vista o seu projeto também para uma liderança do município, não é? Reparem, nós temos que ter duas coisas. Desapego aos lugares, é importante, mas responsabilidade quando lá estamos. E sentido do que é que nós pretendemos. Senão, também estamos só a fazer um passeio. Portanto... Mas o PSD é um partido, vou-lhe chamar, do arco do poder, portanto... Ambiciona esse não exercício, é? obviamente. A doutora, quando concorreu, de certeza que pensou num projeto de poder, não é? Obviamente que sim. E, portanto, quando eu me candidato-me na fim, portanto, após uma série de circunstâncias, em que entendo, e precisamente por isto que lhe venho acabar de apresentar, por esta minha forma de estar, e com uma equipa de pessoas que todos comungamos desta postura, de fazer, de dar uma nova, uma regeneração ao PSD. Portanto, os resultados autárquicos não foram bons, e portanto, isso também a tal responsabilidade, e de quem esteve e de quem tem esta vontade de que nós fiquemos melhores e que se pode fazer melhor do que o poder socialista, porque eu acredito que nós podemos fazer melhor do que o poder socialista. É precisamente isso que faz, portanto, levar à minha candidatura e à própria... Com o lema fazer por Vila de Conde. Fazer, exatamente. Porque dupla... Fazer é a ação a duplicar. Eu acho que é exatamente o que é preciso. E quando eu lhe falo da ação, falo... O PSD tem que trabalhar por 2? O PSD tem que trabalhar, porque o PSD tem tudo para provar. Pronto, e tem tudo para provar e por fazer, porque é preciso fazer acontecer, porque nós estamos numa situação realmente menos boa e o partido está-se a regenerar. E como é que encontrou o partido, doutor? Eu encontrei o partido motivado? Mal, o que é normal. Repare, numas pós-eleições em que o resultado não é bom. Não há segredos, não é? Se os resultados não foram bons, não está lá ninguém. Isto acho que é uma verdade lá para Alice. Mas temos, portanto, sobretudo em termos de órgãos, eu encontrei a JSD inexistente, eu encontrei umas MSD que já não existem, também não estavam desativadas. MSD, deixa-me dizer que é Mulheres Sociais Democratas. Mulheres Sociais Democratas, exatamente. Se JSD toda a gente conhece. JSD é a Juventude Social Democrata. E, portanto, um dos meus desafios quando fiz esta candidatura foi precisamente reativar, porque, volto-lhe a dizer, se nós não temos pessoas no partido, nós não conseguimos passar a mensagem. Portanto, o primeiro trabalho é nós termos estas pessoas. Não é? E termos as estruturas a funcionar. Isto é um efeito em camadas. Se nós não tivermos ninguém, nós não vamos conseguir chamar ninguém. E tem conseguido? Temos conseguido, sim. Tem sido um trabalho árduo, em que lentamente, e de formiguinha até chamaria, e que lentamente nós por exemplo fizemos uma coisa que muito me atrás, temos feito os nossos eventos nos primeiros tempos, que também são curtos, porque o tempo passa a correr e depois há imensas coisas e há a parte no fundo partidária e há a parte política. Nós temos que lidar em duas vertentes. Portanto, nós fizemos, por exemplo, uma coisa que era o que ia dizer, que foi um bocadinho
diferente. Nós temos, em termos partidários, um jantar sobre liderança no feminino, que foi até, depois acabou por ser um jantar só de mulheres, que foi um pleno êxito, que as pessoas adoraram lá estar. E isto é o que importa para que as pessoas, quem lá esteve, traga essa mensagem para fora de que nós podemos fazer coisas boas e com credibilidade e diferentes. E depois nós temos que nos portanto, afirmar aqui como uma alternativa ao poder socialista. A sua grande batalha na Comissão Política, depois de vencer as eleições, já agora por 209 votos contra 171 do Pedro Soares, começa logo com aquilo que muito poucas pessoas desejariam eventualmente, que é apanhar logo umas eleições. Em cima, que são as eleições nacionais, mas são eleições, mas toda a gente sabe que dá um trabalhão tremendo, sobretudo às futuras conselhias. Pronto, foi mais um desafio, não é? E nós, desde que fui eleita no dia 4 de dezembro, já apanhamos com 4 eleições. 4 eleições, pois. Nós quase não conseguimos ter eleições. Nós apanhamos as nacionais em dezembro, portanto, acabadinhos de nascer, vamos dizer desta forma, apanhámos umas eleições legislativas. A seguir, apanhamos com umas eleições do partido. 4 com a nossa, não é? E depois apanhamos agora, recentemente, pronto, já não é de tal envergadura, mas apanhamos com umas eleições agora na Distrital, recentemente, agora a 24 de setembro. Mas, de facto, temos tido, apanhamos com as eleições todas, o que nos envolve em algum trabalho interno que é até burocrático. Burocrático, nomeadamente, perdão, na parte das eleições legislativas, de facto, houve muito trabalho que teve que ser desenvolvido e como é normal, portanto, faz parte das nossas obrigações. Agora, isso não impede, estava-me a dizer que a grande questão é a questão da água, eu diria que nós temos feito um outro trabalho que é político, que se calhar é menos visto, mas tem sido muito por nós. E disse que foi a primeira, não é que foi a primeira, não é? Porque a grande primeiro assunto, digamos, puxado. Não, também falamos, há outra questão que é, logo no início do mandato, a auditoria das contas e do orçamento. Também foi um momento para nós importante, porque já no momento, com alguma cautela, mas já nesse momento nós questionávamos onde é que isto ia parar e o que é que isto significava. Se era apenas um ajuste de contas, exatamente, até acho que foi exatamente isso que na altura assim chamamos. Agora, eu ia dizer outra coisa e queria não deixar de dizer. Há um trabalho que é necessário fazer, por exemplo, a cada 4 meses, que é as Assembleias de Freguesia e a Assembleia Municipal, mas sobretudo as Assembleias de Freguesia, em que nós temos os nossos eleitos e que é necessário dar apoio. Chegou a fazer a primeira reunião em Guilherme Abreu, da Comissão Política, Conselhia, não foi? Essa não foi uma reunião da Comissão Política, essa foi uma reunião para uma reativação da sede e uma resolução de problemas que havia lá e, portanto, estivemos lá. Agora já fiz reuniões também com eleitos. Mas nós, portanto, estamos sempre à disposição dos eleitos para ajudar e alguns recorrem, já com alguma frequência, e tentamos assistir, inclusive estar presentes nestas Assembleias de Freguesia, porque isto é uma forma de as pessoas perceberem que o PSD de facto está vivo. Isto tendo em conta que não foi a Comissão Política da Sra. Doutora que escolheu essas pessoas ou as listas, mas não é por isso que nós não estamos a trabalhar. Sim, não é isso que está em causa. Claro, estou a dizer que não foi, é um facto apenas, não é? Sim, isso é normal. Agora, isso não quer dizer... vai abandonar as pessoas, não é? Não, mas de todo, quer dizer, nós estamos todos no mesmo e temos uma luta conjunta. Repare, nós não nos podemos perder do objetivo maior. E o objetivo maior é nós fazermos oposição, é nós apresentarmos aqui, fiscalizarmos a atividade dos respectivos executivos, seja da Câmara Municipal, seja das juntas de freguesia. Portanto, nós temos esta atividade fiscalizadora e temos uma atividade e uma capacidade de nos mostrarmos como alternativa e dando as nossas ideias e apresentando as nossas soluções. É assim que... E foi pela falta de comunicação ou de forma de atuar, porque não consegue lá estar, muitas vezes nas reuniões de Câmara e tudo mais, que a determinada altura decide então a Comissão Política Conselhia retirar a confiança política ao vereador Pedro Soares. Sim, é nesse contexto também? Sim, repara... De falta de comunicação? Exatamente, repara, em relação a essa questão, eu não tenho muito mais para acrescentar, além do que já foi dito
e que está devidamente explicado no nosso comunicado, portanto, que é precisamente a falta de articulação que se manifesta em várias coisas, mas nomeadamente sim, a falta de colaboração e a falta de trabalho é uma constatação de vários factos que evidenciam essa inexistência. No comunicado está total indisponibilidade do vereador, falta de vontade de concertação, conduta à revelia do partido, deixando de remeter documentação, tudo isto foram situações que no seu entender são graves e levam a essa retirada. E impedem realmente essa eficácia de um qualquer trabalho, porque se não existem os fatores que podem, portanto, se não há as condições, nós não conseguimos fazer trabalho. Mas a doutora insistiu junto do vereador para essa necessidade? Como é óbvio, e sobre isto eu queria-lhe apenas dizer o seguinte, porque não vou estar aqui, essa é para mim um assunto, para a Comissão Política é um assunto que está fechado, não tenho sequer aberto mais qualquer tipo de conversa sobre este assunto, porque a opção é uma opção política, da competência exclusiva da Comissão Política Conselhia, portanto foi tomada por unanimidade. Exatamente, está feita, está efetuada. E portanto eu não tenho que estar, não tenho mais nada a acrescentar sobre isto e não tenho que também sequer fazer qualquer tipo de... E já agora, tinha de ouvir o vereador antes? Deixe-me só dizer. Portanto, eu não vou estar aqui a fazer, a refutar quaisquer declarações que o vereador queira estar aqui a fazer. Porque para nós isso não importa, a decisão está tomada, está fechada, não vale a pena. Estou mais a procurar tentar perceber a decisão. Sim, repare, mas há assuntos que quando estão fechados, apenas falar sobre eles só alimenta as polémicas. Nós não queremos alimentar qualquer tipo de polémica. A situação está definida, está fechada e, portanto, nós não vamos dar aso a alimentar qualquer tipo de compreendendo, para as pessoas que nos ouvem compreender o que é que se passou. Não, mas volto a repetir. Insistir. Se nós quiséssemos alimentar esta polémica, nós já teríamos respondido a outros órgãos de comunicação social e nós não temos, e temos também uma postura de que estamos a olhar para a frente. Isto já é passado. E, portanto, e deixe-me também dizer só que tudo isto só veio para a esfera pública por opção, olha, precisamente aqui nesta casa, salvo erro no dia 10 de setembro, de que o vereador optou por o fazer. Senão isto seria uma questão absolutamente interna. Veio para a esfera pública e com outra dimensão que é além do nosso, aliás, como diz no comunicado, que vai além do que está, da falta de articulação. Há outros motivos. Há inclusive um ataque aos militantes e há tomada de, declarações sobre os órgãos conselheiros, distritais e nacionais, sem que haja esse mandato para tal. E, portanto, estes são os motivos que levaram à tal opção política. Que é como reafirmo... A sanção é política também, não é? Não é uma sanção ao povo. Não é uma sanção, isto não é um processo disciplinar, isto não é uma sanção, isto é uma opção. Estamos a esclarecer as pessoas. A Comissão Política... Ao retirar a confiança política... A Comissão Política... Não retira, digamos, a militância. Obviamente, a militância não está aqui. Portanto, quando se fala em militância a determinado número de anos, também não vem muito a propósito. Não é relevante para nada disto, absolutamente. Agora, o que eu quero dizer é que a Comissão Política Conselhia é o órgão responsável por executar ao nível local, portanto, é quem tem a competência para executar a estratégia e a definição política a levar a cabo durante 2 anos. Isto é o que é previsto nos estatutos. Portanto, a retirada de confiança política é apenas e é muito, é uma opção política que foi nesta senda do que é a estratégia política, que é da nossa competência, que foi tomada, como acontece noutros, ou terá acontecido em Valconde. Mas, doutor, como é que viu aquela situação dos eleitos? Ainda há pouco me estava a falar que vai às Assembleias de Freguesia, se não vai a doutora...
Sim, algum imponderável, provavelmente irá são alguém os da Comissão Política. Claro. Como é que viu essa situação de aparecer eleitos do PSD ao lado desse vereador a quem retiraram a confiança? O que é que eu lhe ia dizer sobre isso? As pessoas são livres de tomar as opções que querem. Nós não vamos estar aqui a fazer quaisquer interpretações das decisões das pessoas, não é isso. Nós estamos aqui para trabalhar com todos os eleitos. Lá não estavam, tal como foi mal anunciado, talvez por lapso da comunicação social, não estavam 11 autarcas, estavam apenas 6, mas, de todo modo, estavam lá autarcas. Será um assunto que é interno e que nisto não tem que ter aqui nenhum tipo de comentário sobre isto. Quer dizer, repare, isto Mas admite a mesma chamada de atenção, pelo menos? Repare, primeiro, não seria para mim tal, se eu, vamos ser não seria elegante trazer aqui antes de eu não falar venho para a esfera pública trazer os problemas ou que não são problemas ou o que quer que seja do partido. Este não é, se houver, que nem sei se há, mas este não é o lugar próprio, nem nunca seria pela minha parte, portanto, não tenho nada a dizer sobre isso. Este foi um problema complicado, mas também já teve outras situações boas, como disse há pouco, das MSD. Está disposta a ir às urnas para renovar um novo mandato? São 2 anos. Não é só um pontual, nós estamos com vários projetos. Estive ainda este fim de semana reunida com a Distrital, tenho estado em contacto, nós temos projetos e eventos para levar a cabo já nos próximos tempos. E queremos conhecer aqui no Onda Viva, com certeza. Com certeza que sim, como habitualmente. E, portanto, nós estamos com muitos projetos aqui para executar. Mas que vão além do seu mandato. Neste momento são para já, não é? Sim, mas... Sobre a sua questão do que vai acontecer a seguir... Repare, nós quando estamos a pensar em projetos, e eu penso para Vila de Conde um projeto maior, eu penso para Vila de Conde um projeto maior, não tivemos se calhar aqui tempo para falar, que eu gostaria de falar sobre a oposição a Vítor Costa, mas ficamos para outra vez, porque essa é que verdadeiramente me importa, é dizer quais são os projetos para Vila de Conde, fica aqui o desafio, é dizer quais são os nossos desafios para Vila de Conde, e o que é que nós temos aqui, quais são as nossas bandeiras, porque as temos, e como é que nós vemos o que está a acontecer neste mandato. A concorrer outra vez, senão não fazia sentido dizer isso, não é? Eu não quero antecipar o que vai acontecer daqui a um ano, quero lhe dizer que nós fazemos, quando temos um sentido de responsabilidade, naturalmente temos um plano grande. Agora, eu acho que, como tudo, quer na política, quer na vida, as circunstâncias vão definindo. Em circunstâncias normais. O dia-a-dia. A doutora será novamente circunstâncias normais, nós estamos cá para levar a cabo um projeto maior. Autárquico. Doutora, agradeço-lhe o facto de ter vindo à Rádio Onda Viva. Tem uma próxima oportunidade, ficou desde já assinalada. Tivemos a doutora Luísa Maria Costa Maia, ela é Presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de Vila de Conde. Despeço-me eu, Ângelo Marques e também Vítor Silva, que esteve nos comandos técnicos. Até uma próxima oportunidade. As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.